Centro de desenvolvimento, 22 graus nesse momento em Saquarema, uma chuva fraca, umidade altíssima, 91%, e o vento nesse momento na velocidade de 26 quilômetros por hora. A agenda dos jogos para você. Primeiro teremos Alisson e Álvaro Filho enfrentando Jorge e André. Na sequência, teremos Fábio e Alisson Francione enfrentando Evandro e Bruno. Grandes nomes desse esporte. A gente vai ter nas semifinais campeões olímpicos, campeões mundiais, campeões do circuito brasileiro, que é sempre fortíssimo. E a gente espera sempre, quando a gente fala desses nomes, de grandes jogos. Daqui a pouquinho teremos as apresentações. O esquema para essa segunda etapa funcionou da seguinte forma. Tivemos na quinta-feira o qualifying com a participação de 20 duplas. 4 conseguiram a classificação para a chave principal, que começou ontem, um campeonato muito curto. As 4 duplas que vieram do qualifying se juntaram às 16 melhores ranqueadas que já entraram na chave principal. Hoje nós tivemos mais cedo os jogos de quartas de final. As duplas estão jogando mais uma vez hoje, portanto. O Centro de Desenvolvimento do Voleibol, que já existe há muitos anos, organizou nessa nova estrutura para a bolha de Saquarema 2 quadras de jogos e 2 quadras de treinos. Nós temos essa que é considerada a arena central, mais uma outra quadra, a quadra número 2, também com atividades e jogos valendo, e mais 2 quadras também de treinamento. Confirmando a arbitragem, Murilo Bastos, do Rio de Janeiro, e o Mário Ferro, do Distrito Federal, terão a missão de comandar o primeiro jogo entre Alisson e Álvaro e Jorge e André. Bom jogo também para a arbitragem. Vamos às apresentações. Os atletas que passaram ao menos aí por 2 testes nessa preocupação sanitária também. O Alisson está com 34 anos, 2,3 metros. O Álvaro, 29 anos, 1,85 m. O Alisson, campeão olímpico em 2016, fazendo dupla com o Bruno. Bicampeão mundial, Alisson, e tricampeão do circuito brasileiro. O Jorge joga com a camiseta número 1, tem 1,90 m, 24 anos. E o André tem 2,01 metros, 26 anos, jogando com a camiseta número 2. O André, que foi campeão mundial em 2017 na Áustria, quando fazia dupla, uma dupla que era até então super recente, com o Evandro, que joga na próxima semifinal. Meu parceiro, capitão Naubé, em mais uma transmissão. É sempre uma alegria estar com o nosso capitão. Dessa vez no vôlei de praia, as apresentações agora para a galera acompanhar também no Sport TV. Toda a expectativa dentro da bolha de Saquarema, Naubé, e a tua expectativa em relação aos 2 jogos de semifinais a partir de agora. Tudo bem com você? Boa noite. Boa noite, Bruno, amigos do Sport TV. A gente vendo a apresentação aí dos jogadores, né? Álvaro Filho, Alisson já foi apresentado, André e Jorge. 2 das melhores duplas, não só do Brasil, como do mundo. 2 duplas que tranquilamente podem vencer qualquer torneio, qualquer etapa do circuito mundial. E tenho certeza que elas vão nos brindar com ótimos jogos. Esses 2, os atuais campeões brasileiros, jogando com essa camisa dourada, bem bacana essa iniciativa. Vamos escutar aí. Campeão mundial sub-21, o rei da floresta, Jorge! E olha, você pode acessar ge.globo/vôlei e votar no craque do jogo. Vamos ouvir a palavra do craque do jogo depois, no final. Do mundo, o cavaleiro André Loyola está! E a hashtag para você participar: vôlei de praia no Sport TV. Mande sua mensagem, sua pergunta para o Nauber. Fique à vontade. Você faz a transmissão com a gente. Cumprimentos à distância, né? Novos tempos. Faz parte também do protocolo. Nesse momento,
as duplas iam se cumprimentar numa situação normal. Aos poucos a gente vai lembrando detalhes desse protocolo também. Veja que o próprio jogador vai lá buscar a bola na cesta, ninguém passa a bola para ele também. Vamos para o jogo. Sacando o George. E o primeiro ponto vem de graça para Alisson e Álvaro. Veja só a preocupação com o protocolo sanitário. Toda a equipe de staff com máscaras e luvas, higienizando as bolas utilizadas no jogo. Saque dessa vez vai para fora do Álvaro Filho. Mais um ponto de graça, 1-1. Nesse nível, a gente acha que vôlei de praia não tem essa história de forçar saque. Tem sim. Tem sim. O vôlei mudou muito, se transformou no esporte físico também. E os 2 primeiros pontos do jogo, 2 saques errados. Concentração do André. Bom saque. Ace do André. O Alisson tentou chegar, mas não deu. 2-1. Veja só onde ele busca o espaço. Bola boa. Sacando mais uma vez o André. Em cima do Alisson. Álvaro faz o levantamento, o Alisson vem para atacar, mas é bloqueado. André fecha a porta. Terceiro ponto da dupla George e André. Que já foi parceiro do Alisson nesse ciclo olímpico mesmo. Estiveram juntos, os dois são de Vitória, Espírito Santo. Portanto, conhece bastante o estilo de jogar do Alisson. Permanece no saque o André. Forçando em cima do Alisson. Álvaro faz o levantamento, bola alta. Alisson ataca pra fora. O jogo vai pra cima do Alisson, hein, Bruno? Já deu pra perceber o saque direcionado pra cima do Alisson, que utiliza na maior parte das vezes o ataque. E o André Stein, que é um ótimo bloqueador, vai perseguir principalmente os ataques do Alisson, né? Vai fazer esse mano a mano com ele. 4-1. E agora o saque fica na rede. Segundo ponto de Alisson e Álvaro, diminuindo a vantagem. 4-2. Convite para a galera acessar e ouvir o podcast Jornada nas Estrelas. ge.globo/podcast. Vamos ver o Jorge, faz o levantamento. André, largadinha. Tenta chegar, o Álvaro tem cobertura. Vai devolver. André na primeira bola. Jorge faz o levantamento. André encarou o bloqueio do Alisson. Bola muito alta. Vai direto para fora. Os 3 pontos do Alisson e Álvaro até agora em erros da dupla George e André. 2 erros de saque e esse erro de ataque agora do André Stein. Que cobertura do Álvaro para salvar essa bola. Dupla dele encosta. Jorge faz o levantamento. André. Alisson não deixa ela passar. André ameaça. Prefere levantar. Jorge. Bem o Jorge. Buscando a paralela. 5-3. Antigamente, vou falar bem antigamente, né? As duplas, os jogadores mais baixos das duplas eram sempre os jogadores mais caçados. Eram aqueles que recebiam a maior parte das bolas. Agora as coisas mudaram um pouquinho, né? A gente vê nesse jogo que os 2 jogadores menores, os mais habilidosos, estão sendo evitados. Jorge no saque, direto para fora. Mais um ponto de graça para o Alisson e para o Álvaro. 5-4. São as semifinais masculinas na segunda etapa do circuito brasileiro. Temos a previsão de 5 etapas até dezembro. Depois dessa, mais 3. Jorge na segunda bola. Aproveitou a recepção do André como levantamento.
Veja só. André se posiciona na manchete. E o Jorge foi lá para atacar essa bola na largada. Seis, 4. André no saque, em cima do Alisson. Bola muito próxima da rede. Aí facilitou demais o trabalho do André. Ataque flutuante para cima do Alisson. O Alisson que, apesar de alto, ele não é um mau passador. Nem de saque viagem, nem de saque flutuante. Mas dessa vez errou, a bola ficou de graça. A bola de cheque para o André Stein. Sacando o André de novo em cima do Alisson. Álvaro, bola alta, Alisson. Põe no chão, bola boa. É o 5º ponto da dupla. Primeiro ponto, de fato, do Alisson e do Álvaro. Primeira bola no side-out. E olha que o André estava na frente do Alisson, fez a marcação correta. Abriu os braços demais um pouco. Saque em cima do André. Jorge faz o levantamento afastado da rede. André buscando a diagonal. Jorge foi buscar. André faz o levantamento de manchete dessa vez. O Jorge buscou praticamente a mesma jogada de ataque que ele fez agora há pouco, quando tinha aproveitado a recepção como levantamento. Buscou uma bola curtinha, veja só, mas ela não passa dessa vez, Nalber. Muitos erros do Jorge e do André. Dos 6 pontos, 5 erros. 5 erros, né? 3 de saque e 2 de ataque. E agora um erro de saque do Alisson. Oito a 6. A cada 7 pontos, nos sets que vão até 21, temos a inversão no lado da quadra entre as duplas. E a cada 5 pontos no tie-break. Sacando o Jorge. Saque em cima do Alisson. Álvaro faz o levantamento. Alisson buscando o fundo da quadra. Tenta chegar ao Jorge, mas não deu. 8 a 7. Dessa vez tentando utilizar esse lob, né, essa bola por cima do bloqueio do André. E tem um bloqueio bastante alto. Quase buscou ali. Conseguiu amortecer. Galera, vai participando por aqui. O Juan tá com a gente. Hashtag vôlei de praia no Sport TV. Dagny Costa também por aqui. André. Bola chega a tocar no Alisson. E é ponto de André e Jorge. Ponto idêntico ao anterior, ó. Esse lob, a tentativa de um lob na paralela. O Alisson sempre tem esse tempo de bloqueio perfeito. Às vezes atrasado, para pelo menos tocar. 9 a 7, 2 pontos de vantagem. Concentração do Álvaro e do Alisson na recepção. André de novo no Alisson, chega a tocar na fita. Álvaro levanta. Alisson buscando a bola curta, tem cobertura do Jorge. André faz o levantamento, Jorge busca o fundo da quadra. Bola boa. 10º ponto. É muito habilidoso. Impressionante como ele chega fácil na defesa. Bom levantamento de contra-ataque do André, que permitiu o Jorge, olha só, deu esse toquinho por cima do bloqueio do Alisson. Indefensável. Com a gente também a Sandra Mendes, a Graça, a Zeli, a Carolina. 10 a 7, hashtag vôlei de praia no Sport TV. Aos poucos a galera vai chegando e participando com a gente na transmissão. Vamos ver o trabalho do Alisson, bola muito alta. Álvaro! Porta fechada, o André subiu. Paredão de 2,1 metros, não deixa a bola passar, Nalber. Mais um ponto de bloqueio, segundo já do André nesse primeiro set. André e Jorge que venceram Evaldo e Simon nas quartas por 2 a 0. Vamos tentar ouvir agora. Tô achando que a bola tá ficando muito baixa pra mim, tá? No limite. Aí, a melhor que você botou foi do lado de lá alto e no meio da quadra, tá? Boa. Esquece o vento. Boa, boa. Eles estão atacando a bola muito fora da rede. Eles estão errando, só que parece que estão acertando, mas não estão. Vamos melhorar o side-out. O André só virou uma bola, tá? Todas as outras que não passou, tá? Isso aí.
quero você de frente pra ele corredor. De frente pra ele corredor. De frente, se quiser dar um curto também, dá um curto, tá? Maltrata ele ali que ele tá com dificuldade, tá bom? Fica atento essa bola que ele deixa. Lá de lá. Vamos continuar sacando bem. Vambora. Sai da áudio. Detalhes importantes nessa conversa entre técnico e jogadores, né? Principalmente o Alisson falando, ó, esquece o vento. A tendência, quando está ventando muito, as levantadas serem mais baixas, para que o vento não interfira tanto. Mas o Alisson quer a bola mais cômoda, mais alta, para poder utilizar todos os golpes e poder olhar o jogo. Concentração agora do André. O saque vai para fora. É bom lembrar, né? O centro de desenvolvimento fica em Saquarema, numa região litorânea. O centro fica, inclusive, à beira do mar. Nesse momento, o clima está muito instável no Rio. A gente tem uma chuva fraca, a temperatura caindo e o vento forte. André, virando mais uma. Dessa vez o Alisson foi pro bloqueio na diagonal, o Álvaro correndo para a defesa na paralela, dá uma olhada. Só que o André percebeu, ele fez a leitura certinha e atacou na paralela. Antes do jogo parar, a gente trazia aqui o resultado das quartas, né? O André Jorge que passaram pelo Evaldo e o Simon, 2-0, 21-15, 21-17. Bola levantada pelo Álvaro, Alisson ataca na diagonal. André tenta chegar, dessa vez não deu, e é o 9º ponto de Alisson e Álvaro. Bola um pouco mais alta do jeito que o Alisson quer, do jeito que ele precisa para poder atacar dessa maneira. De qualquer maneira, olha só, o Jorge estava na bola. E aí o André por muito pouco não chega. E aí rola sempre nesse tipo de circunstância, rola sempre aquele pensamento, será que vale a pena eu correr atrás dessa bola, me cansar e talvez nem conseguir voltar para um possível contra-ataque? Tem muitos jogadores de vôlei de praia que pensam assim. Abra sua câmera, eu tô sabendo que tem muita gente na arquibancada. Liga sua câmera. Você passou só um pouquinho mais porque a bola encurtou, mas... Eu de vocês para bater um papo. Quero saber como é que é isso, você não deu um jogo na sua casa. Muito obrigado. Sempre rolando a final, ele esperando o tempo certo. Ele tá perdido, ele tá tentando mudar o tamanho dele. Boa. É a segunda etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, a segunda etapa masculina. Nós temos já a previsão das datas para as próximas etapas. Como a gente lembrou, teremos mais 3, pelo menos essa é a previsão. A terceira entre os dias 12 e 15 de novembro, depois a quarta entre os dias 2 e 6 de dezembro e a última entre os dias 16 e 20 de dezembro. Jorge, André, busca o fundo da quadra, força demais e a bola vai embora. Apesar de estarem, mais uma vez eu falo, apesar de estarem à frente do placar, o André e o Jorge estão errando demais. Já são 7 erros. 7 erros, não é comum uma dupla da categoria deles errar tanto assim. Saque curto do Álvaro. André ataca na paralela, mas a bola não passa pelo Alisson. Vibração do capixaba Alisson. Buscando uma reação ainda no primeiro set. Esse é o bloqueio que ele é especialista. Olha só como ele dá uma atrasadinha lá em cima e consegue dar esse bote, né? Esse bloqueio foi o que consagrou o Alisson ao longo do tempo. (12-11). Saque curto mais uma vez do Álvaro. Complicou demais a recepção do André. Tá tudo igual, 12-12. Ficou bem definido. O jogo vai ser no André, aquele que está sofrendo na recepção, no ataque, dando alguns erros. A partir de agora, né, depois desse estudo inicial, a tendência é que o André receba todas as bolas. Agora eles inverteram de posição, ele veio para a saída de rede. Bola em cima do André. Mais uma vez o Jorge tenta aproveitar, mas do outro lado tem uma muralha. Alisson não deixa ela passar. Alisson e Álvaro na frente, Nauber. É isso, eles trocaram de posição para não deixar aquele jogo marcado para o Alisson e por uma possível bola de segunda que acabou acontecendo. Mas o Alisson
deu aquela pressão, né? Não deixou quase o George completar o ataque. Rosana Jussara está aqui com a gente, participando do hashtag Vôlei de Praia no Sport TV. Mais uma vez o jogo parado. Tem a opção, na primeira bola ele deu a opção pra você. Eu achei que Ele foi fora, pra você. Ah, ele devolve. Mas faz a devolve, né? Não, porque ele pulava você. Bora, um tem que ajudar o outro agora. Vamos lá. Ele tá dando esse curto mesmo. Dá um meio passinho pra frente, entendeu? Você não tá chegando por isso aqui. Eu não quero sair antes, tá ligado? A pode ficar um pouco mais perto. Se você sair. Vou fazer isso. Mais uma pausa para conversa, um momento importante no jogo agora. Já vamos nos aproximando da parte final do primeiro set. E uma reação do Alisson e do Álvaro, que conseguiram virar o jogo. Álvaro mais uma vez no saque curto. André na recepção, Jorge faz o levantamento, André busca a diagonal. Tem cobertura do Álvaro, ele vai pro ataque, busca o fundo da quadra. Tirando do bloqueio do André. Ampliando a vantagem, 14-12. Tá com dificuldade na virada de bola a dupla André e George. Enquanto isso, o Álvaro de forma inteligente, caçando sempre o André, jogando muito bem na defesa, não desperdiçando contra-ataque. Aqui em cima do André. Jorge, bola alta. André busca a paralela. Explora bem a mão de fora do Alisson. Depois a bola vai para fora. É o 13º ponto de Jorge e André. Bola levantada pelo Álvaro. Alisson buscou a largada. Tem cobertura do Jorge. André faz o levantamento. Forçando agora em cima do bloqueio do Alisson. Agora é a vez de Jorge e André buscarem uma reação ainda no primeiro set. A gente vê até pelas bandeiras ali atrás, né? Que o vento realmente deve estar forte. Eu vi todos os jogos durante o dia, né, para dar aquela preparada, aquela estudada nos times, e o vento tem interferido muito, até mesmo na etapa passada do vôlei feminino. Saquarema tem essa tradição, venta bastante lá. André sacando em cima do Alisson. Álvaro faz o levantamento. Alisson buscando a paralela. Busca o fundo da quadra, onde não havia cobertura do Jorge, que não teve tempo de chegar. Bola perfeita lá em cima, olha só. Não deixou cair, o André até tentou catar ali. O Jorge também chegou um pouco atrasado. Mas quando essa bola é feita no tempo correto, fica difícil. Bola muito alta, André afastado da rede, tem cobertura do Álvaro. Alisson faz o levantamento de manchete, Álvaro pede desculpas ali para o Jorge, uma pancada agora. Os dois estavam no fundo da quadra, não havia bloqueio, veja só. O André faz o recuo para tentar salvar essa bola e o Álvaro vai para cima do Jorge. A gente percebe, além do vento, uma chuva que incomoda, assim, refletores. Esse é o vôlei de praia. Agora esse erro do Alisson, sempre catando o André. O Álvaro Filho, Bruno, tá muito bem no jogo. Não errou nada até agora na partida. 16-15, a vantagem ainda com o Alisson e com o Álvaro. Eles que venceram o Renato e o Adrielson nas quartas por 2-0, 21-14 e 21-14 nas duas parciais. E agora um erro de saque do Jorge, mais um ponto de graça, 17-15. Oitavo erro deles, Alisson e Álvaro erraram 4 vezes somente. Álvaro sacando em cima do André. Jorge faz o levantamento. André buscando o fundo da quadra, bola boa. Toca na linha. Lá em cima, como ele é importante, ele tem um ótimo salto. Não perde o alcance em momento nenhum, porque jogar contra o Alisson tem que ser dessa maneira. Se você perder a altura, é ali que ele tira o espaço, facilita demais o jogo na defesa do Álvaro Filho também.
Lá de Guaratinguetá, tá com a gente a Wanda Ribeiro, hashtag vôlei de praia no Sport TV. José Hilton de Fortaleza também por aqui. Trabalho do Álvaro. Alisson solta o braço, buscando a paradela. Bola boa. 18º ponto, 18-16. Ótima construção de ataque. Perfeita levantada, na altura que ele gosta. Deixou essa paralela aí em aberto. Ele percebeu. Alisson sacando em cima do André. Vamos ver o trabalho do Jorge. André se aproxima da rede para buscar o ataque. 18-17. Placar ainda muito apertado. Um jogo muito disputado até agora no Sport TV, a primeira semifinal. Olha a altura que o André foi. O Alisson, tudo bem, ele deu aquela jogada de braços para dentro, né? Mas o ataque do André foi por cima do bloqueio gigantesco do Alisson. Daqui a pouquinho, Evandro e Bruno Schmidt enfrentando Alisson, Francione e Fábio na outra semifinal. Álvaro solta o braço, bate no Jorge e volta para fora. 19-17. Primeiro ponto de ataque, né? No side-out do Álvaro. Ele fez outros 3 pontos em contra-ataque. Sacando o Álvaro Filho. Mais uma bola curta em cima do André. Jorge. Porta fechada, o Alisson não deixa passar. Mais uma jogada, como a gente já tinha visto nesse primeiro set. Um saque curto do Álvaro. Uma recepção que vira levantamento do André. E um bloqueio do Alisson. Se precipitou, na minha opinião, o Jorge agora. Momento em que o André tá virando bola. Ele conseguiu pegar um ritmo. Não tinha necessidade dessa bola de segunda agora. Mais um saque do Álvaro em cima do André. Jorge faz o levantamento. André disputa com Alisson na rede. Leva a pior mais uma vez. E termina o primeiro set. 21-17. Uma diferença de 4 pontos na primeira parte do jogo. Depois de uma reação, Alisson e Álvaro conseguem fazer 1-0, Alberto. Pois é, são 4 pontos de bloqueio do Alisson. Cresceu nesse final de set. Foi muito bem no ataque também, na virada de bola. E a diferença do jogo tá aqui, ó. 8 erros do André Jorge, 4 erros do Alisson e Álvaro. Justamente a diferença do placar, 21-17. Esquece o placar. Vambora. Quando você vai te Fala. Ó, Vini, eu pedi pra colocar você no telão porque eu acho que você Vou equilibrar o dança passo. bem. Você sabe dançar? De atrás, sei lá. Daqui a pouquinho, a decisão do Super Vôlei no Sport TV 2. Taubaté e Cruzeiro. 9h30. Saca? Abre lá, tá? Dança, Eu vou balança de a cabeça, novo, pra Vini. opção. Balança a cabeça, Vini. Balança a cabeça, garoto. Vai, Vini. Isso, garoto. Dá teu jeito. Vamos nessa. Isso. Vai, Vini. Já já, Bruno Souza, Carlão e Marco Freitas, Taubaté e Cruzeiro, a decisão do Super Vôlei. Torneio muito curto, de poucos dias lá em Minas, com as 8 melhores equipes da edição da Superliga, que não terminou por conta da pandemia. Começando o segundo set, já com o ataque do Alisson na diagonal curta, 1-0. Com a gente o Davi Castro, já falando sobre a decisão de amanhã. Mais um convite para você a partir de 10 da manhã. Estarei com o Nauber. Primeiro com a decisão do terceiro lugar e depois com a decisão da segunda etapa do circuito brasileiro. Saque do Álvaro em cima do André. Vamos ver o trabalho do Jorge dessa vez. Bola alta, André tenta passar pelo bloqueio, ele insiste e a jogada dá certo. Com a gente também a Letícia Werneck. O Walter. Walter lá de Sabará. Delaine Conte por aqui. Muitas e muitas mensagens na transmissão do Sport TV. Bola levantada. Bom trabalho agora do Alisson. O trabalho, é uma bola difícil. O passe veio no meio. A bola foi lá na ponta. Nessa situação é normal que ele perca um pouco da visão da quadra. Mesmo assim, ele atacou na diagonal curta. Se deu bem.
2-1. André. Tem cobertura do Álvaro. Alisson faz o levantamento de manchete. Álvaro, bem demais. Busca de novo o limite da quadra e não dá chance de cobertura ao Jorge. Aula de contra-ataque. A defesa do Álvaro, o levantamento do Alisson, perfeito. Com todo cuidado. E olha só esse lob na paralela. Sem chance. A precisão é tão grande que o Jorge não conseguiu tocar nela. Jorge tenta a segunda bola. Alisson. Álvaro. Fecha a porta o André. Bola não passa pelo muro de Vila Velha. Mais um capixaba que faz sucesso pelo mundo no vôlei de praia. Campeão mundial em 2017. E naquela oportunidade com uma dupla que tinha sido formada meses antes com o Evandro. E deu muito certo. (3-2). Jorge sacando. Complicou a recepção agora do Álvaro. Ele ataca de longe e a bola não passa. Estava bem afastado da rede. É o tipo de bola que não precisava arriscar. Põe pro lado de lá, tenta trabalhar no bloqueio, na defesa também. Olha só, desequilibrado, longe da rede. Erro desnecessário agora do Álvaro. Jorge no saque. 3-3. Alisson foi buscar para fazer o levantamento. Álvaro atacando no fundo da quadra. Tem cobertura do André. Jorge ataca para fora na diagonal. Não houve desvio no bloqueio do Alisson. Mais uma inversão na quadra. 4-3. Importância do contra-ataque, né? Do capricho no contra-ataque. Já é difícil conseguir defender. Um jogo de vôlei de praia, 2 jogadores, um no bloqueio na defesa. A tendência é que os atacantes sempre se deem bem. Quando você consegue fazer uma defesa como essa e perde o contra-ataque, a ducha de água fria é grande. 4-3. Saque em cima do André, vamos ver o trabalho do Jorge agora. Bola próxima à rede, André solta o braço na diagonal. Alisson vai chegar. Álvaro, sem bloqueio dessa vez. O André de novo fez o recuo. Bola boa do Álvaro. Bola boa, bola excelente. Bola ótima. E boa do Alisson também. Conseguiu colocar a bola alta no meio da quadra. Virou praticamente todos os contra-ataques até agora o Álvaro. O único que não virou foi quando estava 3-1, tomou um bloqueio nesse segundo set. A Débora tá por aqui, tem um sobrenome que é muito conhecido no vôlei, Débora Vissotto, ligada lá no vôlei de praia em Ribeirão Preto. Será que tem algum grau de parentesco aí? Será, Débora? Já ela responde aí, Bruno. É. Bom, a escrita me parece diferente, né? Porque o Vissotto dela aqui tem um TH. Ah, então não. O do Vissotto do Campinas não tem, não. 5-4. Bola fora do Alisson. O Alisson que é bicampeão mundial. Um título ele conquistou com o Emanuel e o outro com o Bruno Schmidt. Nos 2 campeonatos mundiais que antecederam edições olímpicas. 2011, antecedendo os Jogos de Londres em 2012. E 2015, antes dos Jogos Olímpicos do Rio. Pancada agora do Álvaro na diagonal. O André tenta salvar essa bola. Se esforçou, mas não deu. André, que além do título mundial de 2017, é bicampeão do circuito brasileiro de vôlei de praia. Que pancada do Álvaro. E aí o esforço do André para tentar salvar. 6-5. Sacando o Alisson. Trabalho do Jorge, bola alta. André no croque. Tem cobertura do Álvaro. Alisson manda no fundo da quadra. Jorge chegou. André, de novo Jorge, toca na fita. Álvaro na segunda bola, consegue atacar. Vamos ver o trabalho do André. Jorge solta o braço na diagonal. Põe essa bola no chão depois de um lindo rally. Buscando uma reação no segundo set. Eles precisam muito de uma reação
para tentar levar a decisão ao tie-break, Nauber. Ótimo rally, um rally onde os jogadores de defesa participaram muito bem. Até o Alisson teve que ficar na defesa lá, o Álvaro Filho no bloqueio, que facilitou esse ponto de contra-ataque do Jorge. Muito bem no jogo. Alisson. Álvaro ataca, toca no bloqueio e vai embora. Explorando ali o André que estava na rede. 7-6. Com a gente a Laurita, destacando essa bela disputa que tivemos no último ponto. O Marçal. Também por aqui. Galera lá de Brasília participando com a gente. Cris Lopes também, hashtag vôlei de praia no Sport TV. Jorge buscou tirar do bloqueio do Alisson, tirou muito. E a bola foi para fora. As 3 bolas de segunda do Jorge, nenhuma delas deu certo, né? Tomou 2 bloqueios e essa agora para fora. Essa é uma bola que, na estratégia do Alisson e do Álvaro, já não vai mais contar. Muito provável que o Jorge faça de novo. 8-6. Alisson e Álvaro buscando 2-0. Jorge e André querem a reação no segundo set. André ataca essa bola na saída. Alisson faz o levantamento. Álvaro tem cobertura do Jorge. André levanta. Jorge agora na entrada. Busca a diagonal. Foge do bloqueio do Álvaro. 8-7. Mais um bom rally e mais uma vez o Álvaro ficando no bloqueio, que facilita a visão de jogo e o contra-ataque do Jorge. Olha só, foi só tacar forte na diagonal, sem dificuldade. André e Jorge que venceram a primeira etapa do circuito brasileiro. Buscando mais uma final. Álvaro! Pancada de canhota agora do Álvaro Filho para finalizar o ponto. Veja só, ele faz a recepção, recebe o levantamento de manchete do Alisson e ataca essa bola na canhota. Chuva parece ter apertado um pouco, hein? Tá chovendo um pouquinho mais. Chuva, vento, refletores, vários incômodos. André, a bola dá uma andada na fita e cai. Essa é mortal. Essa aí não tem nem o que fazer. Se não tivesse tocado na fita, o Álvaro tava nela. O mais impressionante é isso. Olha como ele tava na bola. Mas a bola ficou muito curtinha. Muitas e muitas participações por aqui. Pedro Neves Batista com a gente. José Antônio, lá de Vila Velha, terra do André, participando por aqui também. Ótimo saque do Jorge. Brilhando agora o Jorge no saque. Que ponto importante, hein? Saque no meio, sempre difícil. Por mais entrosada que a dupla seja, por mais que esteja combinado, esse saque sempre cria dificuldade. Concentração do Jorge. Bola em cima do Alisson agora. Álvaro faz o levantamento, Alisson busca a diagonal. André chegou. Jorge vai ter que devolver. Estava muito afastado e desequilibrado. A bola não ganha altura. Os jogadores têm que ter muita concentração e muito cuidado nesse tipo de bola. A bola tá quadrada, tá difícil. Não é necessário forçar um ataque como esse, né? Põe pro lado de lá e trabalha novamente no bloqueio na defesa. Uma pergunta interessante da Flávia Siqueira, está participando com a gente. Daqui a pouquinho eu trago a pergunta dela para o Nauber. 10-9. Bloqueio do Alisson. Fecha a porta o Mamute. Cria a montanha que é difícil de escalar, né? Pois é, e o mais difícil é o set vai passando, e aí os jogadores vão ficando cansados, desgastados, inclusive mentalmente. E é ali que o bloqueio do Alisson cresce. Então vai sempre fazendo com que o adversário faça muita força na hora de virar a bola. 11-9. Sacando o Álvaro Filho. Bola em cima do André. Trabalha no levantamento Jorge. André no croque com categoria para tirar do bloqueio do Alisson.
Parada técnica, no 21º ponto. Oportunidade de a gente escutar os jogadores. Ele fica solto no meio da quadra. E o outro fica meio que na batida. Bem rápido que você vai enxergar, tá? Vamos pra cima, que ele vai ficando pra cima de ter que virar. Eu não quero nem muito isso aqui do André, que vai você tem que vir pra frente, vamos ter muito, vamos ter muito, vem pra frente, sacar pra ele, tá? Aqui, a bola tá escorregando um pouco mais. Vou precisar você um pouco mais, colocar a pressão um pouco atrás aqui, entendeu? E um pouco mais agachado. Vamos aqui, vamos aqui. Vambora, vambora. Cadê aqui? Bora. Amanhã, encontro marcado 10 da manhã com a decisão do terceiro lugar e depois a finalíssima. Na segunda etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Daqui a pouquinho tem Brasileirão no Sport TV, 9 da noite. Transmissão começando daqui a pouquinho, 8h30, Atlético Mineiro Esporte. Mais uma rodada do Brasileirão, você em Minas vai acompanhar no Premier. Alisson faz o levantamento, Álvaro! Bola chega a tocar no Jorge e vai embora. 12-10. Equilibrar, 2 pontinhos de vantagem. Deu sempre aquela pressão para o adversário. E o Alisson vem agora com aquele saque flutuante, saque híbrido, né? Sacando o Alisson em cima do André. Jorge faz o levantamento, André ataca bem essa bola. E a pergunta da Flávia Nalber: se a linha de marcação muda de lugar ao longo do ponto, vale esse novo desenho até o final? Pergunta dela em relação às linhas de marcação no vôlei de praia. Se por alguma circunstância durante o ponto muda em relação ao que estava estipulado antes do início do ponto, se a dupla permanece com esse novo desenho até o final do ponto ou vale a pena mudar de novo para a posição original? Pelo menos foi isso que eu entendi da pergunta da Flávia. Flávia, desculpa, eu não entendi muito bem a sua pergunta não, em relação a linha, a posição dos jogadores, é isso? Ela fala sobre linha de marcação. Linha de marcação, se de repente o jogador tropeça na linha e aí muda, né? Na realidade, assim, isso é muito difícil acontecer, né? Já aconteceu bastante, mas os árbitros levam em consideração os 8 metros. Se por um acaso a linha for jogada muito para fora ou muito para dentro, não passa a valer essa área não, passa a valer a área sempre dos 8 metros. Os árbitros têm que levar isso em consideração sempre. Ela até coloca aqui, se o jogador empurra sem querer numa jogada, se vale esse novo desenho até o final do ponto. É pergunta da Flávia. Antigamente tinha muito aquela malandragem, hoje em dia não, graças a Deus, né? Essas coisas acabaram. Aquela malandragem de botar a linha um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, mas nas peladas, principalmente, peladas de vôlei de praia, Brasil afora, né? Mas oficialmente não pode. Oficialmente as linhas têm que estar nos seus devidos lugares, porque a quadra tem que estar com seus 8 metros, 8 por 8, sempre intactos. Placar muito apertado no segundo set, em 13-13. Galera, continua por aqui, hashtag vôlei de praia no Sport TV. Tá aqui em cima do Álvaro. Alisson, bola alta de manchete. Álvaro! Encarou o bloqueio do André e se deu mal. Porta fechada, a bola não passa na rede, veja só. O trabalho do Álvaro de ataque e o André bloqueando essa bola, não deixando ela passar. Aquela hora você pediu perto, muito em cima, eu tava levantando você perto. Aí eu botei muito baixo. Você jogou o bloqueio dele pra bola. Aconteceu, juntou. A bola ficar baixa e ele ir pra 2, tá? Não, olha, o outro tá sambando atrás, desculpa me interromper. O outro tava no meio e foi pra... A bola normal ali você tá enxergando bem, tá? Mas pede o que você quiser. Bora, isso aí. Uma bolinha Esquece de placar. Vamos virar pro lado bom, vai. Vambora. Vambora. O passe tá ótimo, tá? Mantém ligado no passe, tá bom? Concentra no passe. No passe. Tá legal? Tá bom, isso tá te dando opção, de pedir, tá bom? Aí, garoto. Mantém o que você tá fazendo, tá? Boa. Oi, pessoal. Vambora, garoto. Muito jogo. Vambora, vai. Vamos nessa. Vambora, isso aí. Vamos bater um papo com eles. Vamos nessa.
Daqui a pouquinho a segunda semifinal, na sequência, Evandro e Bruno Schmidt encarando Alisson, Francione e Fábio. Logo depois do nosso jogo aqui, hein? Estaremos juntos mais uma vez. Galera, continua por aqui o Alex Crespo, lá de Campos dos Goitacazes, pertinho aí, relativamente próximo de Saquarema, né? Onde está sendo disputada a etapa. Vamos ver o trabalho do Álvaro. André, bem na rede o André. Tá bem no bloqueio, cresceu no ataque, agora ligadaço, conseguindo amortecer. Conseguem, estavam 2 pontos atrás, agora conseguem uma ótima recuperação. Quinze e 13. Sacando o André, em cima do Álvaro. Vamos ver o trabalho do Alisson levantando essa bola. Álvaro buscando a diagonal, tem cobertura do Jorge. André tenta chegar, não consegue salvar o ponto. Complicado isso, ele até chegou, mas a bola escorregou na mão dele. Isso é o braço molhado, chuva. Dá uma olhada como a bola escorrega, ó. Aquela escorregada, ele não conseguiu botar a bola alta da maneira que gostaria. Já, na sequência do vôlei de praia, Taubaté e Cruzeiro. 9h30 no Sport TV 2, Bruno Souza, Carlão e Marco Freitas no comando, a decisão do Super Vôlei. E o ataque do André vai embora, não houve desvio no bloqueio. Alisson e Álvaro buscando uma reação, tá tudo igual, 15 a 15. Importância do passe no vôlei de praia. O passe foi atrás, ele levantou a bola vindo de trás, aí perdeu um pouquinho da noção de espaço. Acabou desencaixando. Esse caiu um espinho ali. Entendeu? Porque às vezes você tá dando a passada pra frente, quando você vai, ela fica encaixando. Eu só quero dizer que ele do passe aqui pra você isso, passar um pouco mais. Geralmente quem tá frente, sacando curto não é nem o Alisson, é o Alvinho. Justamente porque quando a gente tá tentando a bola o segundo tempo todo, ele tá vendo. Aí com o Alisson você pode ficar um pouquinho mais normal. Com o Alvinho é que você fica um pouco mais atento ali. Parei aqui pra gente virar a bola e aqui. Aí você tem muito bem. Tá, vambora. E amanhã, transmissão exclusiva no Premier Internacional e Flamengo. 6h15 da tarde. Amanhã também no Sport TV, 8h30, São Paulo e Fortaleza, Copa do Brasil. Alisson tentou salvar na rede, não teve sucesso. 16º ponto do Jorge do André. Era uma bola difícil, hein? O saque fez com que ele caísse no chão, teve que ser... E o Alisson fez a marcação certinha, fez a leitura correta. Só não conseguiu a execução do bloqueio, né? Atrasou um pouco, a bola acabou entrando. André e Jorge que venceram a primeira etapa e na decisão eles bateram Arthur Mariano e o Guto. Estavam fazendo sua primeira participação competitiva depois do início da dupla. Olha como levantadas fora da rede às vezes prejudica, ó. Levantar de manchete, fora da rede. E aí ele já perde completamente o espaço para atacar, para largar. A quadra nessa situação fica pequena. Alisson, bola alta, próxima rede. André não deixa passar. Trabalho do Álvaro. Alisson afastado da rede, a bola não passa. É o 18º ponto de Jorge e André, que ficam mais próximos agora de levar a decisão ao tie-break. Controle de bola complicado. Quando você perde o controle de bola no vôlei de praia, quando você recebe a bola fora da rede, tudo fica mais difícil. (18-15). Jorge sacando. Álvaro chamando o Alisson agora na paralela. Bola no limite da quadra. 18-16. Tá dificílimo. Estava espremido lá na ponta. Ele conseguiu um ataque como se fosse no vôlei de quadra, né? A marcação de bloqueio ali e um espacinho mínimo na paralela.
Jorge. André. Bola pra fora no ataque do André. Não colocou muita força nessa bola. Alisson e Álvaro buscando a reação. E agora a diferença de 1 ponto apenas. Semifinais da segunda etapa do circuito brasileiro. André. Fechou a porta o Alisson e depois acabou se atrapalhando o Jorge. Tá tudo igual. 18-18. A vantagem que existia não existe mais, Norberto. Estão de volta no jogo e dá pra ver, olha só que esse lado da quadra, onde estão agora o Jorge e o André, deve ser o lado mais difícil para atacar, para ter o controle, porque a maioria os dois times estão perdendo muitos pontos ali. E o pena, o Jorge, ele fez a cobertura, mas não viu onde é que estava a bola estava na cabeça dele. Jorge, bola bem alta, André, põe no chão. Encarou o bloqueio do Alisson, não quis saber. (19-18). Alisson. Álvaro. André tenta salvar. Que bola difícil. Boa. Bruno, que bola difícil. Dá uma olhada no Álvaro. A bola, mais uma vez, a levantada fora da rede. Ele pulou achando que a bola estaria na sua frente. De repente, o vento trouxe para trás. E ele se virou, caiu no chão, mas conseguiu o ponto. Alisson sacando. 19-19. Vamos ver o André. Encarou o bloqueio do Alisson. A bola toca no bloqueio, vai embora. 20-19. Que bola difícil pro André. Pode ter sido a bola do 7, hein? Fora da rede, vento. Você vê a bola instável. Conseguiu explorar a mão de fora do Alisson. Jorge e André a 1 ponto de levar a decisão ao tie-break. Eles têm o set point. Saque em cima do Álvaro. Alisson faz o levantamento. Álvaro atacando essa bola. Com força na paralela. Mesmo com a cobertura do Jorge, o ponto de Álvaro e Alisson 20-20, Norberto. Aliviou o saque, aí ficou tudo mais fácil. Mas muito legal a gente ver a preocupação, né, com o gesto técnico da manchete, o levantamento do Alisson. Querendo caprichar ao máximo esse levantamento para facilitar a vida do Álvaro Filho. Sacando o Álvaro. Bola em cima do André. Jorge faz o levantamento, André. Encarando o Alisson. Bola toca no bloqueio e vai para fora. 21º ponto, mais um set points para Jorge e André. André fora de posição e se virando nessa paralela. Dessa vez o Alisson foi para lá mesmo. Ele já pulou, querendo atrasar o bloqueio para pegar essa bola. Mas ele conseguiu explorar. Saca o André. Alisson faz o levantamento de manchete. Álvaro. André fecha a porta, a bola não passa. Jorge e André conseguem a vitória no segundo set, 22-20. Vamos para o tie-break. A decisão da primeira semifinal da segunda etapa vai para o terceiro set. Já já, Evandro e Bruno enfrentando Alisson, Francione e Fábio. Abre o microfone de vocês aí. Tá ligado já? Tá ligado o microfone de vocês? Opa, tô te ouvindo, tudo bem, família Yokohama? Que saudade! O que eu não quero é nunca estar só. A gente tem que estar junto para tudo. Muita saudade de vocês, das etapas. Tá do mesmo jeito. Tá bom. Mas se quiser mudar, você chama ele. Um saque forte no meio. Depois volta pro curto. A gente tá só curto. Tá bom. Não, calma. Só de lá pra cá. Uma mudada. Tá, ó, isso. Boa. Concordo. Participação efetiva dos dois técnicos, né, do Leandro Brachola. Valeu. Vambora, sai da alta. 0-0. Doideira, sai da alta aqui. Vambora. Do Alisson e Álvaro. E do Ernesto, técnico do André e Jorge. E é bacana, talvez o circuito brasileiro seja o único circuito em que os técnicos possam
ficar no banco, possam participar efetivamente do jogo. No circuito mundial isso não é possível, na Olimpíada também não. E é bem bacana, é uma tradição do circuito brasileiro, né? Fazer com que os técnicos tão importantes na preparação de todas as duplas participem também dos jogos. Com a gente na hashtag Vôlei de Praia no Sport TV, a Érica Maria, lá de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O Denis está por aqui, a Angélica Vitório, a Mila Esteves. E olha, vocês que estão aí participando na hashtag podem acessar ge.globo/vôlei e votar no craque do jogo, hein? A gente vai ouvir, inclusive, as palavras do craque do jogo depois do final da partida para saber qual será a primeira dupla finalista nessa segunda etapa. Começando o tie-break. 7 mais curto. Você pode acessar e votar. ge.globo/vôlei. E a chuva permanece em Saquarema. Jorge faz o levantamento. André buscando o fundo da quadra no croque. 1-1. Boa bola do André, hein? Mais uma vez eu falo, indo lá na altura para jogar com o Alisson, tem que estar na altura. Se perder um pouquinho da altura, perdeu todo o ângulo de ataque e também da largada. Tá aqui em cima do Álvaro Filho, trabalho de levantamento do Alisson. Álvaro encara o bloqueio do André. Explora o bloqueio do André Stein. 2-1. Vamos ver a cobertura agora do Álvaro. Ele faz o ataque. Jorge lá atrás consegue salvar. André. Jorge consegue fazer o lobby. Vamos ver agora o trabalho do Álvaro no ataque. Tenta chegar o André. Não consegue salvar. Não. Tá, Só tem mulher aqui profissional. 3-1. Bem agora o George. Eles voltam a utilizar essa jogada em que a recepção do André vira um levantamento. Primeira que deu certo no jogo inteiro. Pegou o Alisson chegando atrasado do saque. Com a gente aqui o Christian, o Marcelino Prestes, a Cissa Figueiredo, muitas e muitas participações, 3-2. Álvaro, bem demais o Álvaro. Busca onde não há cobertura, 4-2. Chamando o jogo, a bola no meio, foi ele mesmo que pegou. E não caiu na movimentação do Jorge no fundo da quadra. Daqui a pouquinho a decisão do Super Vôlei no Sport TV 2, Taubaté e Cruzeiro 9-6. Bruno Souza, Carlão e Marco Freitas no comando. André. Salvou essa bola o Álvaro, espetacular. André vai ter que levantar dessa vez. Jorge busca o fundo da quadra. Bola boa, fugindo do bloqueio do Alisson. Que defesa foi essa do Álvaro aí? Defesa... Olha só. Se jogou, que espetáculo. Parecia uma queda de judô. Jogada plástica ali do Álvaro Filho para salvar essa bola. Muita categoria. Álvaro. Alisson busca a diagonal. Jorge consegue salvar, mas depois o André não aproveita. Eu não sei se tocou no bloqueio do André. Não, me parece que não. Teria mais um toque, teria a chance de levantar para o Jorge. Sempre lembrando, né, que se tivesse tocado no bloqueio dele, seria o último toque realmente. Porque no vôlei de praia, o bloqueio vale como toque. 5-3. Afastado da rede, faz o levantamento o Jorge. Ataca na diagonal o André. Vamos ver o trabalho de levantamento do Alisson.
Vai voltar de graça agora. André salvou. Temos um bom rally. André solta o braço. Bola boa. Méritos para o André. Acreditou na jogada. Conseguiu finalizar. Olha essa bola que ele salva na curtinha do Alisson. Se precipitou e deu sorte, hein? A bola pegou na rede. Caiu em cima da linha. Deu mole agora o Alisson, né? Que a bola estava de cheque. E agora um erro do Jorge. Buscou um saque curto, não deu certo. Galera continua por aqui. Tem uma mensagem do Vandenberg, lá de Espera Feliz, Minas Gerais. Espera Feliz, uma grande cidade, não, Alberto? Conheço Espera Feliz. Está dizendo que o Alisson é interminável. Há muitos e muitos anos o Alisson, de fato, jogando em altíssimo nível. Bola levantada pelo André, vamos ver o trabalho do Jorge. Conseguiu salvar o Álvaro. Ele mesmo ataca e vibra demais. Vibração do Álvaro Filho, 7-4, 3 pontos a vantagem, a maior do tie-break até agora. Que bola do Álvaro, essa bola curtinha, esse cut do Jorge, sempre difícil de pegar. Pegou o bloqueio do André, mexido demais. Conseguiu explorar. Pede muito bem o tempo agora, o técnico da dupla André e Jorge Ernesto. Ele já ficou pra ela. Por isso que ele pegou, senão não pega não. Na sequência, Fábio e Alisson Francione enfrentando Evandro e Bruno. Ninguém, mas tem que ser lá ali pra trás dele. Tá? Vamos embora. Vamos nessa, vai. Segunda semifinal na sequência aqui no Sport TV e o convite para você acompanhar Taubaté e Cruzeiro já 9h30. Aí eu fico tipo... A decisão do Super Vôlei. Amanhã, 10 da manhã, teremos a decisão do terceiro lugar e a grande decisão no vôlei de praia. Amanhã também 2 jogos em sequência a partir das 10 da manhã. Sete a 4, vantagem de 3 pontos no tie-break. Sacando o Álvaro. André. Afastado da rede o Jorge. Não passa pelo bloqueio do Alisson. E olha só, normalmente nesse tipo de bola, levantada muito fora da rede, a maioria dos bloqueadores abre e faz o reco. Hoje em dia, isso é cada vez menos feito no masculino. Acontece muito ainda no feminino, mas no masculino, os bloqueadores estão escolhendo permanecer no bloqueio. Álvaro sacando. Entre os dois. A recepção funcionou com o André. Ele mesmo ataca essa bola. Diminui a vantagem agora. Atacou muito bem. Uma bola difícil, fora da rede. Mais uma vez eu falo. Ele conseguiu achar um espaço mínimo na paralela. Não tinha como o Álvaro Filho chegar nessa bola na defesa. Roberto Langa tá aqui dizendo, defesa ninja do Álvaro naquela bola. E agora o Alisson não consegue receber o saque. O passe não funciona. E a vantagem diminui, 8-6. Vê como ele vai só no braço, né? O ideal é colocar o corpo atrás da bola. Ele foi só no braço, a bola acabou escapando. Mas pode ter sido questão do vento também. O vento tá mexendo muito, saque flutuante. Ex do André. Vantagem que era de 4 pontos, agora é de apenas 1 só, Nalber. No meio não, né? Foi pra cima do Alisson. Dessa vez ele fez um golpe de vista. A bola fugiu. Bom saque flutuante do André. Conseguiu achar esse saque flutuante no momento decisivo do jogo. 8-7. Mais uma vez, o passe vira levantamento. Vamos ver o Jorge afastado da rede. Tem cobertura do Álvaro. Alisson faz o levantamento. Álvaro Filho buscando a paralela. Bola boa. E a dupla volta a pontuar. 9-7. Precisa na paralela, hein? Na linha. Se a bola vai 30 centímetros para dentro da quadra, o Jorge chega.
Dá uma olhada, aqui é precisa, é no detalhe. Essa bola tem que ser muito bem executada. 9-7. Jorge levanta. André. Tem cobertura dessa vez do Álvaro. Alisson levanta. Álvaro solta o braço. Jorge defendeu. André vai ter que levantar de manchete. Tem recuo do Alisson. Saiu do bloqueio. E agora ele pergunta ao André. Falando, escutei um barulho. Não sei se ele está pensando que essa bola pode ter tocado em algum desvio de bloqueio. Poderia estar contando com um toque a mais. Exatamente, a conversa foi nesse sentido, mas a gente viu que não tocou, não. 9-8. Mais um set muito equilibrado. Alisson solta o braço na diagonal. Foge do bloqueio do André. É o 10º ponto. Rapaz, mas tá ventando bastante, hein? Olha só, dá uma olhada nessa levantada do Álvaro. Como o vento trouxe. E essas levantadas de toque, né? Que elas necessariamente precisam ser... A bola tem que ficar parada. Acaba que o vento acaba influenciando mais para que ela mude a trajetória. Sacando agora o Álvaro. André faz o levantamento, Jorge ataca para fora. Ataca para fora, vantagem ampliada agora no tie-break, 11-8. O set é mais curto, a vantagem nesse momento é de 3 pontos. Com a gente o Thiago Gadotti lá de Joinville, dizendo que é primo do Alisson Francione, está esperando o jogo do primo na próxima semifinal. Vamos ver o André atacando o Alisson! Fecha a porta o Mamute, a bola não passa! 12º ponto, 12-8, Nauber. Vamos ver para onde foi. Ele tinha a paralela toda. Parece fácil, né? Daqui sentadinho. Pô, por que ele não atacou na paralela? Quero ver lá. Um refletor na cara, vento, a bola, chuva. Ele foi no ataque que ele estava confiante. O Alisson fez a leitura certinha. Percebeu de forma perfeita. 12-8. André, levanta essa bola. Jorge buscando a diagonal. Não consegue salvar o Álvaro Filho. 12-9 agora. Impressionante como é habilidoso. E o curioso, né? Os dois jogadores de defesa das duplas, os dois nordestinos, os dois de João Pessoa, e os dois jogadores de bloqueio, os dois bem mais altos, né? Os dois de Vitória no Espírito Santo. Dupla Espírito Santo Paraíba, as duas. 12-9. Sacando o André. Vamos ver o trabalho agora do Álvaro. Alisson toca no bloqueio, vai embora. É o 13º ponto. Alisson e Álvaro agora ficam a 2 pontos da decisão. Que ponto importante, mas tem jogo ainda. A gente sabe que no vôlei de praia só acaba quando termina. Às vezes pega um saque bom, encaixa. Vamos ver. Agora o Alisson forçou demais, tentando esse meio de quadra, né? 13-10. Com a gente o André Takeshi, dizendo que o jogo está muito disputado, muito bom. Que o Álvaro é o Spider nas defesas. Obrigado, André, pela participação. Com a gente também o Thiago Formiga, lá de Mato Grosso do Sul, querendo que essa chuva de Saquarema vá para lá. Vamos ver o Álvaro. Trabalhando com o Alisson, solta o braço. Jorge não conseguiu defender. Alisson e Álvaro têm o match point. Na decisão agora o Alisson. Jorge paradinho na paralela, tentando enganar, ludibriar o Alisson, mas ele não caiu nessa não. Foi porque ele tem de mais forte, que é o ataque. 14-10. Sacando o Álvaro Filho. Saque forte em cima do André. Essa bola volta de graça. Alisson. Álvaro levanta. Alisson tenta fechar o jogo. Bola no chão, bola boa. Ponto do Mamute para fechar a parada na semifinal. 2-1 no jogo. Alisson e Álvaro Filho vão jogar a decisão amanhã na Alber. Merecido. Jogo de alto nível. Duas duplas, como eu falei no início do jogo. Duas duplas que tranquilamente podem vencer qualquer tipo de torneio aqui no Brasil e no mundo também, né?
Não à toa, André e Jorge estiveram nessa briga pela vaga olímpica até o fim. Alisson e Álvaro conquistaram essa vaga e agora estão se degladiando nessa volta dos torneios, pelo menos aqui no circuito nacional. Gostei muito da partida, logicamente que eles têm muita coisa evoluindo, mas já valeu demais pela... Vamos escutar o Alisson, vamos lá. Votação, realmente. Cara, esse prêmio aqui é individual, mas é de um time, trabalha muito, o Alvinho sempre comigo aí, me puxando. E só tenho que agradecer. Tenho que agradecer realmente. Os meninos estão de parabéns. George, André, a equipe do CT Cangaço. Isso eleva o voleibol do Brasil. E quem ganha com isso é o Brasil, entendeu? Então estou muito feliz, está voltando, ficando alto entre os melhores aí, chegando mais uma final, na semifinal. Então, vamos trabalhar, amanhã é outro dia. Show de bola, Alisson. É o Alisson, craque do jogo, 33,3% na votação. ge.globo/vôlei. Rápido intervalo, a gente já volta com a segunda semifinal. Já. Evandro e Bruno Schmidt encarando Alisson Francione e Fábio. Não saia daí. Sport TV. Somos todos campeões.